Há muitos anos atrás eu estive em Magistério. Alguém conhece Magistério? Já esteve lá? É uma praia aqui na região sul. Do nosso sul, aqui de Porto Alegre, é uma das praias mais longe, assim. E Magistério é uma praia muito pobre, simples. E as igrejas que tem em Magistério, elas são pequenas, também são simples. E teve uma noite, num final de semana, durante minha temporada na praia, trabalhando de salva-vidas, isso faz mais de 20 anos atrás. No entanto, alguém me lembrou disso agora que eu estou falando. E naquele lugar, na igreja que não tinha nome, e o púlpito que o pastor tinha era uma classe de uma escola, e ele então tinha algo ali, colocava a sua garrafa em cima, e aquilo marcou a minha vida. No entanto, estou lembrando disso agora, porque ele fazia alusão, ele fazia menção sobre o que é que tinha no altar, e o valor do altar, e a presença daquele que estava no altar. Os meus olhos saltaram, então eu pude perceber que o altar era um lugar sagrado, onde o Espírito Santo ele vem falar à igreja, ou o anjo do Senhor, ele está com o anjo da igreja, que é o pastor, ou os pastores, e dali Deus fala e ministra. E eu fiquei pensando, puxa, uma cadeira, uma classe da escola tem tanta relevância. Ele disse, não é isso, não é a classe, a cadeira, mas quem está ali nela. E houve assim um despertar naquela noite. Deus falou muito com a igreja naquela noite, porque ele levou a igreja a entender que quem ministrava era o Espírito Santo. E Deus me levou a entender que eu não deveria estar olhando para o homem que era iletrado, mal sabia construir frases ou palavras. Às vezes as suas palavras e a construção do texto que ele falava não fazia sentido para mim, e Deus me fez entender de que não era a ele que eu deveria prestar atenção, porque se eu prestasse atenção no homem, eu perderia aquilo que o Espírito Santo estava para fazer e falar. Há 20 e poucos anos atrás, isso saltou aos meus olhos. Eu entendi que o altar era um lugar sagrado, e que Deus usava pessoas para ministrar a igreja. Amém? E eu entendi que o quanto mais perto eu estava, melhor seria. As muitas experiências que nós temos com Deus, com o Senhor, são perto da presença dEle. Quando você está lá atrás, você se distrai facilmente, mas se você está aqui na frente, você tem, ou seja, Deus tem a tua atenção, e Deus consegue falar profundamente com quem está assim, porque o comportamento do tal mostra para Deus que existem lugares que nós devemos estar no culto, aonde nós então damos a devida, ou o devido valor à mensagem. Por isso que os nossos patriarcas no passado, quando eles liam as Escrituras, você sabe tão bem quanto eu, que os patriarcas no passado, muitos pastores no passado, quando eles liam as Escrituras, toda a igreja ficava toda a igreja se punha de pé e baixava a sua cabeça em reverência à palavra. E nos cultos, em alguns lugares, não é dada a devida relevância à palavra, ao ministrador. E fatalmente Deus não alcança com a sua palavra, ou não transforma, ou não liberta, ou não muda, ou não abençoa quem Ele quer abençoar. Amém? Veja como Deus ele está realmente preocupado conosco e com a nossa atenção. Então Deus precisa da nossa atenção, porque Deus se preocupa muito conosco. Amém? Deus se preocupa como você está, de como nós estamos. E me ajuda a lembrar, filhão, depois vamos colocar os anúncios, porque eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem hoje
E o título dessa mensagem é: como está a sua saúde? Alguém diria, O título da mensagem é: como está a sua saúde? E eu fui para a internet e fiz essa pergunta para a inteligência artificial, para obter uma resposta de como a internet fala sobre esse assunto. E antes de começar o assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Mateus, capítulo 16. Mas antes de ler Mateus, eu quero orar. Feche os teus olhos e curve a tua cabeça e fale com Deus. Se você quiser, diga para Ele: Senhor, fala comigo. Som do meu coração. Ministra-me, Senhor. Espírito Santo, eu quero te dar liberdade nesta noite para falar comigo. Faz com que a tua palavra venha reverberar no meu coração e gerar na minha vida mudanças, fé, libertação. Senhor, a tua palavra, ela tem um propósito hoje à noite, como sempre foi, de produzir algo na vida dos teus filhos. E nós estamos aqui nesta noite, sim, Pai, para receber aquilo que tu tens. E oramos para que a tua palavra não torne vazia, e sim faça o que te agrada. E cremos, Senhor, que te agrada nos abençoar, nos libertar, nos ensinar, nos corrigir, nos alinhar, levar-nos a conhecermos a tua verdade e a tua vontade para nela vivermos. Então, Espírito Santo, que cada ouvido, cada coração seja selado e o Senhor possa falar profundamente, secretamente com cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, no texto de Mateus, capítulo 16, os versículos 26 ao 27, Mateus capítulo 16, eu quero usar esta palavra como introdução, plano de fundo sobre o assunto que eu gostaria de falar. Como está a tua saúde? Então, Mateus 16 diz assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a sua vida? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Pois o que o homem pode aproveitar ganhando o mundo, se ele perder a sua alma, ou perder a sua vida? O que o homem pode dar em recompensa da sua alma, caso ele se perca? Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, virá, e os seus anjos também, e ele dará cada um a recompensa das suas obras. Eu fiz uma consulta na internet, na vida de alguém, o que é mais importante na vida de alguém? Eu fiz essa pergunta para minha esposa, e ela disse: é Deus. A maioria dos cristãos diria isso: é Deus. Deus é a coisa mais importante da minha vida. Foi a primeira resposta que ela me deu. Eu disse: sim, é verdade. Mas o Google, a inteligência artificial, diz o seguinte: ela responde de que varia de pessoa para pessoa. Aquilo que é mais importante na vida das pessoas varia, há uma variedade de coisas, mas geralmente, e de uma escala de relevância e importância, envolve saúde. O Google diz que o que as pessoas mais dão valor é a saúde delas. Aquilo que é mais importante na vida delas é a saúde. Sim ou não? Sim ou não? Sim, a nossa saúde. Depois, a segunda opção, a segunda resposta, a inteligência artificial diria que são os nossos relacionamentos. Pessoas diriam que o que é importante é a saúde delas, os relacionamentos que elas têm. Depois, seria em outra escala os propósitos de vida. Veja a saúde, os relacionamentos que elas têm, família, amigos e pessoas.
O outro aspecto que a inteligência artificial diz que é importante na vida de uma pessoa, na escala de valores ou de relevância, seria propósitos de vida. E o quarto, teriam muitos, mas o quarto, para fechar com o quarto, seria o bem-estar. Para os cristãos, o que seria mais importante para a vida delas é Deus. Mas se a gente olhar para aquilo que a internet, o Google, a inteligência artificial diz, a gente vai entender que faz sentido o que a inteligência artificial está falando, ou o que o sistema diz, de que o que é mais importante na vida de alguém é a vida dela. O que salta aos olhos e deveria saltar aos nossos olhos é o valor da nossa vida. Amém? A nossa vida, o que somos, como estamos, quem somos, como nos comportamos, como é o nosso estilo de vida, quais são os meus valores. Amém? A nossa vida. E aí nós vemos que envolve esses aspectos. Eu quero falar só de um aspecto hoje à noite, discorrer sobre ele, que é sobre a saúde. Na vida de alguém, o que seria mais importante? Saúde. O primeiro aspecto que aponta é a saúde. Veja que a inteligência artificial diz o seguinte, que a saúde física e a saúde mental são frequentemente consideradas a base para uma vida plena. A saúde física e a saúde mental são frequentemente consideradas a base para uma vida plena. Veja que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida plena. E a ciência e a tecnologia diz que para que se viva uma saúde física e uma saúde mental. E estas coisas, a saúde mental como a saúde física, principalmente a mental, que diz respeito ao que nós conjecturamos aqui dentro, planejamento de vida, propósitos. E veja que a inteligência artificial diz o seguinte, que frequentemente são consideradas estas coisas a base para uma vida saudável, uma vida plena, ou sem a saúde é difícil desfrutar de outras áreas da vida. Amém? Sem uma saúde física ou sem uma saúde mental, alguém não consegue desfrutar de outras áreas da sua vida. Sim ou não? Sim. Eu quero discorrer nesta noite sobre a saúde mental. Diga saúde mental. Diga de novo, saúde mental. Olhe para alguém e diga saúde mental. É esse o assunto da noite. Diga para ele, esse é o assunto da noite. Fica ligado. Amém? Amém? A saúde mental, ela influencia diretamente na nossa capacidade de lidar com o estresse. A saúde mental, ela influencia diretamente nas relações que nós temos com as pessoas. Saúde mental interfere diretamente como eu me relaciono com pessoas e interfere diretamente o meu relacionamento com Deus. Sim ou não? Se eu não consigo me relacionar com pessoas com quem eu vejo e conheço, como eu posso me relacionar com Deus que eu não vejo? Veja que a saúde mental influencia diretamente na nossa capacidade de lidar, como lemos o estresse, como tomamos decisões na vida. Afeta diretamente na capacidade de lidar com pressões, de lidar com sentimentos e com decisões. Amém? Saúde mental, ela afeta diretamente como nós pensamos, sentimos e agimos. A saúde mental é fundamental para o bem-estar geral, afetando como pensamos, sentimos e agimos. Eu creio que você deve saber também, eu fui fazer uma pesquisa sobre como está a saúde mental do povo brasileiro.
O apóstolo gosta de fazer pesquisas, faz estatísticas e tudo mais. Eu fui procurar o que é que a saúde, ou o Ministério da Saúde, o que falam de como está a saúde do povo brasileiro. O Brasil é um dos países, dos grandes países, entre os grandes países e os pequenos países, o Brasil é um deles que se destaca com um problema sério na saúde mental do povo. Amém? Estão comigo? Você sabe o que isso significa? Que você e eu fazemos parte de uma estatística no mundo em que o povo brasileiro tem problemas com saúde mental. Depois da pandemia do Covid-19, cresceu, aumentou a saúde mental do povo brasileiro. Aumentou a superioridade da ansiedade e da depressão. Veja que aumentou, houve um agravamento, um acréscimo, levando as pessoas a serem mais propensas à ansiedade, a terem crises de ansiedade. E poucas pessoas conhecem, ou sabem, ou identificam, ou reconhecem em suas vidas quando elas estão tendo crises de ansiedade. Não precisa levantar a mão. Você já teve alguma crise de ansiedade? Você identificou o que era uma crise de ansiedade? O que você fez quando você teve uma crise de ansiedade? Possivelmente você tem passado por elas durante a semana e pode pensar que isso é uma coisa muito natural que tem acontecido, porém não é natural e não é saudável para que nós, os filhos de Deus, vivamos experimentando crises de ansiedade. Amém? E por muitas vezes não identificarmos o que é que aflora uma crise de ansiedade, podemos incorrer num grande erro de não fazer aquilo que a palavra de Deus orienta quando estamos passando, experimentando crise de ansiedade. Veja que estou falando o quê? Que nós, o povo brasileiro, estamos numa métrica de crise de ansiedade. Ela cresceu em 2019 para 20, e muitas pessoas não se dão conta, não estão se dando conta de que elas têm sofrido crise de ansiedade, e tão pouco sabem lidar com as crises de ansiedade, e por vezes são negligentes com o que fazer quando elas têm crise de ansiedade. Amém? E o que a palavra de Deus diz quando passamos por crise de ansiedade? Veja que a palavra de Deus faz um pedido muito sério para nós quando temos crise de ansiedade. Veja que pessoas que têm crise de ansiedade, que não identificam a ansiedade, elas ainda incorrem num propenso erro de não fazer o que é certo, pois a palavra de Deus orienta a um comportamento quando elas estão tendo uma crise de ansiedade. E qual é o comportamento que um homem e uma mulher de Deus deveria ter quando ele tem crise de ansiedade? A palavra de Deus diz como, o que fazer. Filipenses de 4 a 6 e 8. Filipenses 4, de 6 a 8. Não andeis inquietos por coisa alguma. Não andeis inquietos, não andeis preocupados, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, apresentem tais situações para Deus. Amém? Mas alguém pode dizer, eu não tenho ansiedade, não sei o que é, nunca sofri. Pode estar sofrendo crise de ansiedade e ainda incorrendo em outro erro de não reportar isso para Deus, e agravando a crise e trazendo reveses ainda piores. Mas veja o que Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pelas súplicas e com ações de graças, apresentem a Deus os seus pedidos, pois certamente isso virá sobre vós. O versículo 7. Como é que se vence a ansiedade? Olha para alguém e pergunta para ele, como é que você vence a tua ansiedade?
Está comigo? Mas tem alguns super-homens aí dentro que não precisam fazer isso. As Batgirl, as Mulher-Aranha, não, Mulher-Aranha não existe. A Supergirl, o Super-Eu, tudo posso naquele que me fortalece. Mentiu pro tio. Amém? Estamos falando sobre saúde mental. Como está a tua saúde mental? Como está a tua saúde? É o propósito da mensagem. E veja que o propósito de Deus é de que reportemos a Ele toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer preocupação, toda e qualquer crise, reportemos a Ele, porque o que Ele quer fazer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo. Paz, que excede todo entendimento, vai guardar. Amém? Minha irmã que eu olho agora, quando damos crédito ao que Deus diz, quando damos crédito à palavra dele, a palavra dele produz efeito em nós. Se não damos crédito ao que ele diz, de reportar a ele, de falar com ele, ele não pode reproduzir o efeito que ele quer produzir, porque não cremos, porque não reportamos a ele as nossas ansiedades. Amém? Amém? Então, como se vence a ansiedade? Como se trata a ansiedade? Como se vence a ansiedade? Reporte para Deus, diga para Ele: Deus, eu sei que Tu sabes que eu estou assim, e não está fácil lidar com isso, mas eu sei que a Tua palavra diz isso. A Tua paz, que excede o meu entendimento, vai guardar a minha mente, o meu coração, e pelo menos eu vou poder respirar, pelo menos eu vou poder cantar, pelo menos eu vou poder dançar, celebrar. 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Amém? O inimigo vindo por um caminho, mas eu sei que ele vai fugir por 7. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Veja que estamos falando sobre como está a nossa saúde, e falando sobre saúde mental. Eu queria trazer esse entendimento para nós, de que Deus, como diz ali o versículo 7, de que Deus está realmente preocupado conosco, com a nossa saúde. E quando vemos desde o jardim do Éden a preocupação de Deus, Deus com seus olhos voltados para a sua criação, lembram que quando Adão e Eva pecaram, aconteceu algo terrível ali. Adão e Eva se afastaram de Deus, eles foram expulsos do paraíso, mas quando Adão e Eva, eles pecam, eles se escondem, e nós vemos ali que Deus vai ao encontro de Adão, e pergunta por Adão: aonde você está? Será que Deus não sabia como, ou aonde Adão estava? Adão, onde é que você está? Sai atrás da moita. É isso ou não? Aonde você está? Então Deus estava preocupado com Adão, e não onde ele estava. Deus sabia onde ele estava. O que Deus estava preocupado era com a condição dele, como ele estava naquele momento. Eu procurei a raiz dessa palavra, aonde você está. Gênesis 3, 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde você está? Adão e Eva desobedeceram, eles haviam tomado da árvore do conhecimento do bem e do mal, e dela comeram, resultou em sintomas. Eles até então não tinham problemas mentais, ou saúde mental afetada, amém? Amém? Não havia sido afetada a saúde mental deles. Eles tinham comunhão com Deus, tinham paz com Deus, mas depois da desobediência, a saúde mental deles foi muito afetada. E quando Deus vai a Adão e chama por Adão: onde você está? Deus não procurava o lugar onde ele estava, mas sim em que condições ele estava. A preocupação de Deus, como ele estava. Essa palavra onde está, no hebraico, é eie.
Talvez eu não tenha colocado no slide ali. Ah, está lá. Ei. Significa onde, de onde, qual ou como. Traz uma conotação de que alguém estava deslocado, alguém estava perdido, procurando orientação. Deus vai atrás de Adão porque ele estava deslocado. Não estava no lugar que ele deveria estar, na presença de Deus, em paz. Então Adão teve medo e se esconde, e Deus vai atrás dele. Deus via que ele precisava de orientação. Deus via que ele estava sem norte, estava perdido, sem saber o que fazer. Quem tem problemas na sua saúde mental, fica como que desorientado, sem saber o que fazer, sem norte, deslocado, sem orientação, amém? Amém? Veja que o erro de Adão deslocou ele, cegou ele, ele perdeu o senso, norte, orientação. O medo consumia o interior dele. O sentimento de culpa e de acusação que ele praticava depois, dizendo, foi a mulher. Veja que mentalmente ele tinha sido afetado ao ponto de não assumir a sua responsabilidade, batendo no peito, dizendo, Deus, fui eu que pisei na bola, Deus. Ficou tão afetado a sua mente, que valores eram irrelevantes, ao ponto de ele dizer, Senhor, foi a mulher. Amém? Ficou, como é que chama isso? Ficou. Então traz uma conotação de quem estava sem orientação, mas Deus vai ao encontro dele, e Deus pergunta, como vocês estão? Como vocês estão? Em que situação vocês se encontram? Qual é a condição mental, física que vocês estão? Estão comigo, amém? Nós vemos isso também em um outro texto, em Gênesis 4 e 9, quando Deus pergunta para Caim, aonde está o teu irmão? Veja que havia acontecido uma coisa trágica. Caim havia matado Abel. Gênesis 4:9 diz, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? Será que Deus queria saber o local? Ou a condição que ele se encontrava? Amém? Seria a localização ou em que condições Abel estaria? Amém, queridos? Percebemos que Deus sim está preocupado com a saúde de seus filhos, e principalmente com a saúde mental deles, nossa, porque ali nós percebemos, sentimos e tomamos decisões. Veja que lemos há pouco que a saúde mental é fundamental para o bem-estar geral, que afeta diretamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Isso fica bem ilustrado nos textos que vimos acima. Saúde mental afeta em nossos pensamentos, o que sentimos e como nós agimos. Veja que nós temos um outro texto, eu quero apresentar um outro texto, onde se vê na vida de Pedro um comportamento, uma ação e uma atitude de um homem que aparentemente a sua saúde mental não estava em dia. Ele não passou na Visa, ele fez um check-up, um checklist. Olhamos para Pedro, e Pedro ele expressa, ele se manifesta, ele traz uma fala, um comportamento, porque ele pensa, ele sente e ele age. Veja que todo homem, toda mulher, a ilustração de Pedro, como eu gostaria de expor a respeito de Pedro. Todo homem, toda mulher que tem, ela se manifesta assim, ela se opõe àquilo que Deus diz, ela resiste àquilo que Deus diz, ela age contrariamente e por vezes involuntariamente. Vamos ler o texto de Pedro. Pedro era um homem que ele era racional, um homem como nós, como você e eu.
muito corajoso, diga-se de passagem. Sim ou não? Sim, corajoso, audacioso. No jardim de Getsemane, ele puxa a adaga e lasca na cabeça de um soldado romano e lhe corta a orelha, vulgo chamado Malco. Pedro muito corajoso, um ímpeto, uma ousadia, e Jesus precisou refreá-lo, para que então ele tivesse uma disposição mental diferente em andar com Jesus e não resisti-lo, de obedecer a Cristo e não ir contra Ele, de fazer a vontade de Deus e não a sua, de fazer o que Deus está pedindo e não o que Ele pensa ou age. Amém? Estamos falando sobre o quê? Como está a minha saúde? Como está a tua saúde? Como está a tua saúde mental? E Pedro demonstra como é que é um homem natural, como pensa um homem natural, como ele fala, como ele se comporta. E veja o texto em Marcos 8:31, diz assim: o Senhor Jesus falou claramente e ensinava a eles, dizendo que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ele fosse morto e em 3 dias ressuscitasse. 32, ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começa a censurar Jesus, começa a repreender Jesus. Pedro escuta, pensa, começa a refletir e tchau, ele age. Ele pensa e age com saúde mental. E ele chama Jesus ao lado e começa a repreendê-lo. Pensa Pedro, um homem muito corajoso, e chama Jesus para o lado. Imagina a cena, pega Jesus pela gravata. Não foi isso que a Bíblia diz, mas a palavra de Deus diz que Pedro chama Jesus à parte e dá uma dura nele. Amém? Repreende. E Jesus, vendo a sua insanidade, veja que a saúde mental de uma pessoa, ela resiste às coisas de Deus, ela desaprova, ela não concorda, ela resiste, não quer fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Veja que diz Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, pois sem isso ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14, amém? Coloca Hebreus 12:14 lá. Estou gritando muito alto, eu vou gritar mais baixo. Amarás o teu irmão como a ti mesmo. Jesus não devia ter colocado esses versículos aí. Trate a tua esposa como Cristo tratou a igreja. Ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Tem alguns versículos ali que são chave, mas é a vontade dele. Mas quem não tem uma saúde mental, faz o que Pedro fez. Não, não é assim, e age diferente. Amém, crente? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? É a palavra dele. Eu prefiro a palavra dele, mesmo que seja difícil ter paz contigo, viver em paz contigo, viver em paz com as pessoas, pelo menos me esforçar em fazer. Paulo dizia isso, eu me esforçava em viver em paz com as pessoas.
É provável, é possível que não consigamos todos viver em comunhão. Mas se houve um racha, um trinque, vai lá e resolve. Para que as tuas orações não sejam mais aceitas no céu. Amém? Tem problema com o teu irmão? Cortou o relacionamento com Deus no céu. Deus não responde. Diga para alguém do teu lado, Deus não responde orações de briguentos, rabugentos. Amém? Vamos a texto, vamos continuar. Mateus 8. Então Pedro chama Jesus à parte, começa a repreendê-lo. Jesus, porém, olha para seus discípulos, dá uma dura em Pedro, repreende ele e diz: olha aqui, ó, olha aqui o que? Diabo, tu é um diabo. Amém? Tu é um demônio, tu é um cara mau. Tu não pensa como Deus pensa, tu não pensa como eu penso, tu cogita das coisas dos homens, tu deveria era cogitar das coisas de Deus, pensar como eu penso, me alinhar com aquilo que eu falo, me alinhar com aquilo que eu ensino. Aprenda a colocar a minha palavra em prática. Você cogita das coisas do homem, a tua mente não está saudável, o que se passa dentro da tua mente não é saudável. Por isso que você age assim e fala assim. Amém? Eu preciso supervalorizar a mensagem de hoje sendo enfático. Amém? Então Pedro chama ele à parte, repreende ele. Jesus diz para ele: sai para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus. Todo homem que resiste àquilo que a palavra de Deus diz e se opõe não fazendo, amém? Toda pessoa que resiste à palavra de Deus e não a faz, tem uma mente O versículo 34 diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua alma, quem quiser salvar a sua vida, aquilo que é mais importante para uma pessoa que é a sua vida, se alguém quiser salvar a sua vida e continuar vivendo como Pedro, vai perdê-la. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e por causa do Evangelho, por causa daquilo que eu ensino, por causa das Escrituras, por causa das boas novas, mas quem perder a sua vida, quem entregar a sua vida, quem abdicar da sua vida, quem sujeitar a sua vida por minha causa, por mim e pelo Evangelho, vai ser salvo. Amém? Hoje de manhã, em treinamento de liderança, estávamos falando sobre células. Eu fiz uma ilustração de que Jesus, lá no seu passado, ele tinha célula, embora não era célula o nome, mas ele tinha 12. E eu perguntei para esses irmãos que estavam no treinamento de liderança: em qual célula você gostaria de participar? Pensando da seguinte forma, tendo a seguinte leitura, o seguinte entendimento. Qual é o entendimento? De que o apóstolo Ricardo, ele obriga as pessoas a fazer célula e ganhar discípulos. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Eu já ouvi. As pessoas falam que aqui nessa igreja você é obrigado a fazer célula e ganhar pessoas para Jesus. Eu já ouvi isso, é verdade. Mas alguém aqui é obrigado a fazer isso? Eu já te peguei com o meu 8 e office, vem cá. Já ou não? Não, né? Mas então eu fiz essa analogia para que entendêssemos de que Jesus tinha seu grupo, a sua célula, e nós também temos células. Em qual célula você gostaria de participar? Da célula de Jesus ou do apóstolo Ricardo ou da minha? Entenda que na célula de Jesus, ele pegava 2 elementos.
Vem cá vocês dois. Jesus pegava 2 discípulos e dizia para eles: olha aqui, ó, vocês dois, prestem atenção. Vão lá em Poço das Antas e falem das boas novas do Evangelho. Amém? Já foram ou não foram? Vão. E era assim. Assim era a célula de Jesus. Vão na outra cidade, anunciem as boas novas, preguem o Evangelho. Preguem as Escrituras, preguem o reino de Deus, ensinem as pessoas o Evangelho, vão de 2 em 2 e anunciem as boas novas do Evangelho, digam a eles que o reino de Deus está entre vós. Aí é o apóstolo que manda. E eu acho que o negócio era bem sério com Jesus. Ele dizia: vão, expulsem demônios, curem enfermos. E depois vem aqui e me dá um retorno, me dá aqui um feedback, como foi? E eles voltaram, faceiros, dando glória a Deus, porque, Senhor Jesus, os demônios se sujeitaram ao teu nome, aleluia. E Jesus disse o quê? Vai devagar aí, o abençoado, não levanta muito o nariz, não te envaidece, não te orgulha, porque eu vi o diabo caindo. Dá glória a Deus por isso. Amém? Qual célula que você gostaria de participar? Com Cristo ou com... Você entende? E eles, algum tempo resistiram ao Senhor, mas eles iam. Hoje nós temos a palavra, Mateus 28, 18, 19 e 20 em diante, e as pessoas não querem ir. E elas dizem que elas são saudáveis mentalmente. Não querem ganhar almas para Jesus, não saem para pregar o Evangelho e dizem que são saudáveis mentalmente. Me desculpe se eu estou gritando. Diga para alguém do teu lado: o negócio está tenso aqui. Amém? As Escrituras são essas. Pedro repreendeu Jesus, disse para ele: não é assim que funciona, mestre, ninguém vai fazer isso. E Jesus disse o que para ele? Ô desmiolado, tu está pensando de forma diferente, vira, muda aqui dentro, faz uma lavagem aí, amém? Muda a tua disposição mental com relação ao que você pensa e fala, e age. Amém, meus irmãos? Veja que Jesus diz para Pedro, depois de quando? Preste atenção, quando Pedro censura Jesus, aí Jesus fala isso. Quero que você entenda, Pedro havia censurado o mestre, e Jesus diz para ele: presta atenção, Pedro, escuta o que eu vou falar. Jesus chama os discípulos e diz para eles e a multidão também. Depois de quê? Depois da atitude de Pedro. Quando Pedro fez isso, Jesus chama ele, os discípulos e a multidão, e diz o que para eles? Isso que eu vou ler de novo: pois quem quiser salvar a sua vida, precisa entregá-la, renunciá-la. Mas quem, por amor a mim e por causa do Evangelho, fizer isto, vai salvar a sua vida. Amém? Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem daria em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando na glória de seu Pai vier com os seus santos anjos. Se alguém tiver vergonha de mim e das minhas palavras nesta geração, e nós estamos numa geração assim também, pervertida, adúltera, mentirosa, pecadora, e tem tido vergonha do Evangelho. Ou essa geração não existe hoje, uma geração adúltera, promíscua, mentirosa, que fala mal dos seus irmãos, dos seus pastores, dos seus líderes, e não produzem o fruto do Espírito, como diz em Gálatas, a respeito do amor. O fruto do Espírito é o amor, a paz, a bondade, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança ou a fé, fruto do Espírito.
mas dizem que tem uma mente saudável. Veja que a saúde mental é fundamental para o bem-estar. Entenda, não é o teu bem-estar. Amém? Não é o teu bem. Eu estou bem, pastor. E o mundo? Dane-se. E aquele homem que está perdido? Bom, aí não é dane-se. Alguém vai levar a palavra para ele. Aquele irmão precisa de um abraço, de uma oração. Tem uma palavra chamada compaixão, tem uma palavra chamada empatia. Empatia, me ajuda aí quem sabe o que é empatia. O intercessor faz isso. Os intercessores, eles têm uma empatia por quem está sofrendo, por quem está perdido, por quem está desolado, por quem está desorientado, por quem sofre, por quem perece. Os intercessores fazem isso porque eles entendem Deus, eles conhecem a Deus, eles vão diante de Deus e dizem: Deus, não deixa mais essa pessoa sofrer desse jeito. Os intercessores, eles entendem Deus, eles invocam a Deus e pedem: Deus, por favor, muda o cenário desse casamento, muda o cenário dessa vida, muda o cenário dessa família. Deus, muda o cenário do meu filho, não deixa mais isso acontecer. Deus, atua, opera na vida do meu pai, da minha mãe, desse irmão, dessa irmã. O intercessor, ele faz tudo que ele pode para que o seu pai, a sua mãe ou alguém próximo à sua casa venha para Cristo, venha para a igreja. Porque a saúde mental dele não foi deteriorada, porque ele se importa, porque ele tem empatia, porque ele busca Deus. Amém? Veja que a saúde mental é fundamental para o bem-estar geral, não meu, não o meu bem-estar. É óbvio que eu preciso estar bem também em você, amém? Mas é o bem-estar geral. O que foi que Pedro pensou quando ele ouviu do Senhor que ele seria crucificado? O que Pedro sentiu quando ele ouviu que o Senhor seria crucificado? O que Pedro agiu, como ele agiu depois? É o que as pessoas fazem com o Evangelho. Elas ouvem, elas pensam, elas sentem e elas agem. Mas a mente saudável, ela vai dizer: isso está escrito, é isso aqui que está escrito. Eu preciso fazer isso. Amém? Eu preciso me aliar com isso. Cristo repreende Pedro, pois o seu comportamento era de um tolo. Pedro é censurado porque Pedro não tinha norte. Ele estava deslocado, perdido, sem orientação, como alguém deslocado, como alguém desorientado, sem noção em sua postura com Cristo. Meu Deus, como faltam homens hoje na sociedade que dizem aos outros: oh, sem noção, acorda, Rivelino, acorda. Como faltam profetas hoje que dizem, com o dedo mesmo que seja torto: acorda, desperta, tu que dorme. Ou seja, em outras palavras, não havia vida nas palavras de Pedro, não havia vida naquilo que ele falava. Em outras palavras, não haviam vida, e as palavras dele eram contrárias a palavra de Deus. As palavras que Pedro falaram produziam morte. Ei! Quem não tem uma saúde mental libera palavras que produzem morte, não produzem vida. Estão comigo? Diga para alguém do teu lado: o negócio ficou tenso. Vai melhorar. Veja que as palavras de Pedro eram essas. Não havia vida, não produzia efeito, bem pelo contrário, aborreceram o mestre. Por isso que o Senhor repreende ele. Como é que alguém pode ter uma saúde mental? Veja que a própria palavra,
As Escrituras nos orientam quanto a isso. Como é que alguém pode ter uma saúde mental? Veja que o Senhor Jesus diz nesse versículo 35: pois quem quiser salvar a sua vida, aquele que for egoísta, pensar só em si, vai perder a sua alma. Mas aquele que abrir mão da sua vida, e por causa do Evangelho, e por causa de Cristo, este vai salvar a sua vida. Veja que nós temos ali que o próprio Senhor Jesus está dizendo: o bem mais precioso na vida de alguém é a vida dele. E aquele que abrir mão da sua vida pelo reino, pelo Evangelho, este vai salvar a sua vida. Amém? Amarás o teu irmão como a ti mesmo. Como eu sei que alguém se ama? Amarás o teu irmão como a ti mesmo. Como eu sei que alguém se ama? Como nós sabemos que alguém ama a si mesmo? Quando ele ama o seu irmão, quando ele tem empatia pelo irmão, ele vê o irmão como alguém parecido com ele. Quando ele enxerga como Jesus enxergava, ele é parecido com Cristo. Se aquele que diz que crê em Deus, ele precisa andar como Cristo andou. Como é que alguém pode ter uma mente saudável? Veja o que diz o livro do Salmo 119. Salmo 119, versículos 104 e 105. O salmista diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso eu odeio aquilo que é falso, o falso caminho. Salmo 119, versículos 104 e 105. Salmo 119, 104 e 105. Salmo 119, versículos 104 e 105. O 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Senhor, aquilo que tu diz é o que vai clarear os meus pés para onde eu devo andar, é luz para o meu caminho. Veja como alguém pode, então, ter uma mente saudável. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: somente seja forte e corajoso. Seja forte e determinado, seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a lei, os preceitos, os mandamentos que eu lhe digo. Não te aparte nem para a direita e nem para a esquerda, porque isso vai levar você a ser bem-sucedido por onde você andar. Não deixe de falar destas palavras do livro, não deixe de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito, e então você vai prosperar, e você vai ser bem-sucedido. Amém? Na palavra dele. Como lemos antes, Filipenses 4:8, é na palavra dele que conseguimos ter e manter a nossa mente saudável. Veja o que diz Paulo a Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Tenha isso em mente. Ocupe a tua mente com as coisas boas, louváveis, saudáveis, boas, benignas. Limpe a tua mente de tudo aquilo que é corrupção, tentação, aquilo que depreda, que contamina, que influencia, que te rouba.
que rouba a tua essência. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, porque traz dissolução. Nós somos chamados para ser santos, e quando inalamos, trazemos algo para dentro, nos corrompe. Entenda, Paulo não está falando do vinho, mas está falando sobre algo que entra, o que vai ocupar, o que vai destoar. Perdemos a essência. Pode-se perder a essência de santo, pois o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Até porque a palavra de Deus diz: nunca vos pedirei coisa alguma que não possais fazer. Então ele sugere: sede santos como eu sou santo. Por vezes a nossa mente, nós precisamos alinhar a nossa mente com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Ocupem as vossas mentes com isso. Ei, deixa eu te perguntar. Diga para ti e para mim, quem disse isso em Filipenses 4:8? O apóstolo Paulo. Para quem? Para a igreja em Filipos. Inspirado por quem? Por Deus. Para quem? Para a igreja. Para a igreja só de Filipos ou a nossa igreja? Se é palavra para a igreja, se é para mim, se é para você, ela deve pesar na minha mão, no meu coração. E nós precisamos lutar contra todo e qualquer pensamento, sentimento ou comportamento reprovável à palavra de Deus. Você já ouviu falar no espírito de confusão? Por vezes eu oriento pessoas: ei, ore e repreenda o espírito de confusão. Às vezes você escuta alguma coisa e já fala outra coisa, e já gera um diz-que-disse e já dá confusão. Tem gente que gosta de uma fofoca. Não ri. E não precisa olhar tão sério para mim. Gosta de uma fofoca. Eu oro assim. Não faz você. Eu oro assim, mas você não faz. Eu digo para Deus: Deus, toda língua que se levantou em juízo contra mim, que ela passe vergonha. Ah, pastor, tu está sendo feiticeiro. Isaías diz isso. A palavra de Deus diz que era para você orar pelas pessoas e não difamá-las, e não falar mal delas, não só para você, para mim também. Amém? O que está aqui dentro? O que está aqui dentro, porque a boca fala o que o coração está transbordando. Veja que o próprio Paulo está falando sobre: se tem alguma coisa nobre de valor, que isso você pense. Como é que nós mantemos a nossa mente então saudável? Veja que em 1 Pedro 3,10 diz assim, 1 Pedro 3,10: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, 1 Pedro 3,10, 1 Pedro 3,10, pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, vou deixar ele colocar lá, dá um suspense. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie amém? Cuida o que sai. Vida e morte estão no poder da língua. Como você usar, você vai experimentar dela. Provérbios 13:3, como eu posso guardar a minha mente e ter uma mente saudável? Provérbios 13:3, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. E quem muito abre os lábios, a si mesmo
Ai, pastor, eu faço isso, eu cuido muito com o que eu falo. Ah, não, eu cuido muito para quem eu falo. Pastor, eu cuido muito para quem eu falo, eu só falo para gente de confiança. Eu cuido muito do que eu falo para as pessoas. Aquele que diz eu cuido muito do que eu falo, já está dizendo que fala. E tal, ó. Veja Provérbios 4, de 23 e 24. Provérbios 4, 23 diz assim: acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque é dele que origina a vida. Guarde teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Tudo que diz respeito à vida e para produzir vida na vida de alguém ou na tua vida, vem pela tua boca. Como você pode, então, abençoar alguém e a mesma boca que abençoa esse, é a mesma boca que amaldiçoa outro? Como pode você orar e abençoar alguém e difamar o outro, que não faz sentido? Não será abençoado lá, porque tens amaldiçoado aqui. Amém? Acima de tudo, guarde teu coração, porque dele, do teu coração, depende toda a sua vida, diz aqui o texto que eu li agora. Toda a sua vida depende, toda a sua vida depende do que o coração tem. 24 diz: afasta a tua boca palavras perversas, fique longe dos teus lábios a maldade. Amém? Eu poderia ter levado essa mensagem para uma outra linha de pensamento. Eu tinha preparado um outro viés, mas eu termino aqui. Veja que Deus realmente se preocupa com a mente do ser humano, e acredito eu sim, que Deus se preocupa muito com a nossa saúde mental. Diga para alguém: Deus se preocupa e muito com a tua saúde mental. Pode crer nisso. Amém? Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Algumas pessoas não podem falar isto: nós temos a mente de Cristo. Mas deveria falar: eu tenho a mente de Cristo. Amém? Eu preciso terminar. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Como está a tua saúde? Como está a tua saúde mental? Eu tive uma inspiração de que você que entendeu essa mensagem deveria, nesse momento, colocar a tua mão sobre a tua cabeça e você começasse a orar pela tua vida, e você começasse a declarar sobre a tua mente, sobre a tua vida, e fizesse declarações, afirmações. Comece a fazer afirmações e declarações sobre a tua mente. Eu poderia dizer: sim, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, eu declaro que sobre a minha mente, sobre a minha forma de perceber as coisas, de entender as coisas e de agir, eu declaro que hoje, sim, eu venho para mudar estas circunstâncias dentro do meu cérebro. Eu venho hoje, em nome de Jesus Cristo, abençoar a minha mente. Eu venho hoje, em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, abençoar a minha cabeça.
os meus pensamentos, os meus sentimentos e, consequentemente, as ações que eu vou ter a partir de hoje. Eu venho declarar em nome de Jesus Cristo que sobre a minha cabeça, sobre minha vida, dentro de mim, que em mim, sim, começam a habitar os pensamentos de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Eu declaro isso sobre a minha vida, que a partir de hoje eu vou viver para pensar, para refletir, para estudar, para sondar aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito e a respeito das coisas de Deus, porque eu quero sim ter a partir de hoje uma nova disposição mental, um novo estilo de vida, uma nova linguagem, um novo comportamento, em nome de Jesus Cristo. Vai declarando isso sobre a tua vida, querido. Vai dizendo isso: Deus, nesta noite, por causa desta palavra, eu me determino que a partir de hoje eu não serei mais, não terei mais. Se é que você julga importante isso. Fazer como Pedro, resistir a Deus, a ordenança de Jesus, a aliança com Jesus e fazer o contrário. Então diga isso para Deus: Deus, hoje, a partir de hoje eu declaro que a minha mente, ela será saudável, a minha mente será diferente, eu terei os pensamentos louváveis, eu vou pensar, eu vou me posicionar para ter pensamentos nobres, excélsios, excelentes, pensamentos de vida, pensamentos de sucesso, pensamentos de grandeza e de nobreza. Coloca um som lá, meu querido. Vai declarando isso sobre a tua vida. Vai dizendo isso para ti. Em nome de Jesus Cristo. Vai te abençoando. Vai abençoando a tua mente. Vai abençoando. Vai declarando essas coisas sobre você. Vai afirmando isto. Logo eu quero orar por você também. Tudo aquilo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, digno de louvor, sejam estas coisas que a partir de hoje a tua mente comece a pensar, valorizar, dar crédito. Diga para a tua mente, você que tem resistido, você que tem passado por situações difíceis na vida, aonde a tua mente tem sido negativa, aonde os teus pensamentos, os teus sentimentos têm sido para baixo, negativos, de incredulidade, pensamentos de que não vai acontecer, que você não será abençoado, que essa porta não vai abrir. Comece a declarar na tua vida: eu declaro sobre a minha mente saudável, uma mente que crê, uma mente que confia em Deus, uma mente que confia na palavra de Deus, e eu vou ver essa diferença na minha vida, porque a partir de hoje eu declaro que a minha mente, sim, ela está aberta para ouvir a palavra, e para que eu venha colocar em prática a palavra de Deus. Vai declarando isso, querido. Vai declarando esta verdade sobre a tua vida. Tudo aquilo que for correto, vai dizendo isso para ti, para a tua mente. Tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for certo, tudo aquilo que for saudável, isso sim eu quero pensar, isto sim eu quero praticar. Eu quero praticar e pensar naquilo que é correto, aquilo que é moral, aquilo que é justo, aquilo que é santo. Eu não quero mais pensar em imoralidades. Eu não quero mais me prender, ficar preso com a minha mente em pensamentos negativos. Eu não quero mais ficar preso a tentações. Eu não quero mais ficar preso a uma mente negativa, julgadora, pessimista, que julga pessoas, que condena pessoas, que faz maus comentários ou maus pensamentos de pessoas. Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero pensar como Cristo, eu quero andar como Cristo, eu quero respirar como Cristo, eu quero respirar, pensar, agir e falar como Cristo. Eu quero sim ver estas coisas sobrenaturais na minha vida. Vai orando, querido, vai declarando isso sobre a tua vida.
Vai dizendo isso para ti, para Deus. Diga isso para Deus: Deus, eu entendi a mensagem, eu entendi, e eu estou aqui justamente para isso. Eu não quero mais pensar e ter uma mente retrógrada, negativa. Eu não quero mais ter uma mente, Senhor, que pensa na luxúria, que pensa como uma pessoa egoísta, individualista. Fale isso. Eu quero ter uma mente, Senhor, saudável, que quando o Senhor fala, eu entenda. Quando as pessoas falam comigo, eu possa entender e não ter comportamentos destoados como um tolo, tendo comportamentos e posturas e falas como um tolo. Senhor, quando as pessoas falarem comigo, que eu possa entender o que elas estão dizendo e eu não tenha depois comportamentos destoados como quem está desnorteado, não entende, não vê. Vai dizendo isso para Deus. Diga para Deus: Deus, a partir de hoje a minha mente, como eu penso, como eu respeito, como eu penso sobre a vida, como eu penso sobre a minha família, como eu penso sobre os meus irmãos, como eu penso sobre o meu chamado. Ei, Deus tem um chamado para as pessoas, e algumas pessoas elas dizem: não é para hoje, é para o futuro. Uma mente saudável diria glória a Deus. Uma mente saudável diria glória a Deus. É hoje, Jesus. É hoje, Jesus. Uma mente saudável, ele põe a mão no arado e vai para frente. Mas uma mente perdida, desorientada, pensa o contrário e age ao contrário. Eu gostaria muito que cada um de vocês fizesse isso. Esquece o teu irmão, esquece o teu marido, fale você com Deus. Fale você com Deus. Fale você com Deus. Aonde você está? No centro apostólico, num culto, na igreja, sendo ministrado por Deus, sendo ativado por Deus, sendo empoderado por Deus, sendo agraciado por Deus, sendo empoderado por Deus, sendo curado, sendo liberto, sendo ativado. Algo precisa acontecer hoje. A palavra de Deus não tornará vazia. Ela não vai tornar vazia, ela só vai tornar vazia se você não quiser, se você não se apropriar da palavra. Tome posse da palavra, diga isso para ti: Deus, é para mim, é para a minha vida, Deus, é para a minha mente, são para as circunstâncias da minha mente, Deus. Pedro resistiu a Jesus, repreendeu a Jesus, e Pedro percebeu o quanto que estava errado. Logo depois ele se arrependeu. E mais tarde ele disse para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Veja que Pedro mais tarde diz para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro disse 3 vezes para Jesus: tu sabes que eu te amo. Sabe o que isso significa? Escute. Sabe o que isso significa quando Pedro diz depois: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo? Que antes ele não amava Jesus. E sabe o que Jesus disse para ele? É verdade, tu me ama. Agora eu vou te fazer um pedido: vai cuidar do meu rebanho. Pedro, você me ama? Então vai cuidar as minhas ovelhas. Sabe o que é que se vê na vida de um discípulo, de um filho de Deus que ama Jesus? Ele tem um comportamento, ele tem uma disposição mental, e ele obedece aquilo que Jesus diz. Jesus disse para Pedro: você me ama, é verdade, então vai cuidar das vidas, vai pastorear, vai ajudar as pessoas, vai tirá-las do colo do diabo, vai abençoar elas. Para de pecar, pare de ter uma vida com essa mente desorientada, perdido, deslocado, sem noção. Uau! E Pedro entendeu. Por isso que se tornou quem ele é. E o Senhor tem te chamado para isso. Você foi chamado para isso. É para hoje, para esses dias, é para este momento. Para este momento. Então o quanto que é importante você ser intencional em trabalhar em tua mente. Tenha os pensamentos do alto. Guarde a tua mente com os pensamentos nobres, excelsos, santos, puros, em nome de Jesus Cristo.
Eu declaro esta palavra sobre a tua vida nesta noite, e eu te abençoo com esta palavra, e eu estabeleço em nome de Jesus Cristo que assim seja, conforme você creu, conforme você recebeu, que isso venha sobre você, repouse esse Espírito sobre a tua vida, que o poder desta palavra repouse sobre você, em nome de Jesus Cristo. Ela te cele, que esta palavra te cele, e esta palavra venha frutificar frutos na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Você pode dar um sorriso para o Senhor? Dê um sorriso para alguém aí. Dê um sorriso para alguém aí. Uau! Algo foi liberado nesta noite aqui, amém? Amém? Algo foi liberado sobre a tua vida nesta noite.